Boa noite, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui no intuito de buscar ao Senhor para trazer ao seu coração uma palavra. Como eu sempre digo, que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como o Senhor ele tem falado constantemente ao meu coração. Amém? A palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. A palavra do Senhor no capítulo 2 do livro de Atos nos fala acerca do batismo, grande batismo com o Espírito Santo. Momento que eu, por exemplo, no início da minha caminhada, tinha como meta, missão, receber o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E estudando o capítulo de número 2 aqui do livro de Atos, eu consigo observar que não é tão simples quanto eu pensava no início da minha caminhada, ou como muitos pensam e pregam nos dias de hoje. Atos capítulo 2 retrata o momento exato em que o Senhor ele cumpria uma promessa que havia feito. Lá no livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, o Senhor ele fala o seguinte: que deveríamos nós ficarmos em Jerusalém até que do alto pudéssemos ser revestidos de poder. Ali ele retrata que seria cumprida a promessa. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3, João Batista ele vem pregando no deserto e dizendo o seguinte: Eu prego o batismo nas águas para que possa haver o arrependimento. Porém, haverá outro após mim, que ele não pregará o arrependimento como eu prego, mas que trazerá o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Este a qual eu não sou digno nem mesmo de carregar as suas sandálias. E o texto ele segue da seguinte forma: Jesus se aproximando onde estava João Batista, e falando com ele: eu quero ser batizado. João Batista vira e fala: mas Senhor, eu que necessito ser batizado por ti, e o Senhor pede que eu te batize. Jesus ele fala: é necessário que assim aconteça para que se cumpra a vontade do meu Pai. Todos nós nos dias de hoje temos o desejo no nosso coração de sermos cheios do Espírito Santo, que possamos verdadeiramente ser revestidos de poder. A Bíblia lá no capítulo 3 de Mateus, ela fala que o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo, e que devemos buscar almejar sim por isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que possamos nos preparar para que essa grande bênção, esse grande milagre da parte do nosso Deus venha verdadeiramente dar bons frutos. O desejo do Senhor é sim derramar o Espírito Santo sobre cada um de nós. O primeiro versículo desse capítulo 2 de Atos diz o seguinte: cumprido-se o dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? Pentecostes era uma festa que era comemorada 50 dias após a Páscoa. Exatamente 50 dias após a Páscoa, ou 7 semanas, se você preferir. Chama Pentecostes porque vem de 50. Era uma festa a qual marcava o início da colheita. Então todos os judeus eles se reuniam no mesmo lugar, cada um trazia ali a sua oferta para que pudessem verdadeiramente colher o ano inteiro. Para o judeu, o ano começava financeiramente, economicamente, na festa de Pentecostes. Então por aí, até observando nos dias de hoje, podemos imaginar que era a festa, uma das, ou se não for a mais cheia da época, era a festa de Pentecostes. E Jesus escolheu justamente este dia para cumprir a promessa dele. Quando estavam todos ali reunidos no mesmo lugar, o Senhor decidiu mandar descer com o Espírito Santo. Muitos eles tiveram a mesma visão que foi dada em Mateus no capítulo 4.
quando o céu se abre, o Espírito Santo desce e repousa sobre Jesus em forma de pomba, e todos que ali estão ouvem uma voz dizendo: eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. Mas a visão de Atos 2 era um pouco diferente, porque o que as pessoas estavam vendo eram várias e várias línguas recortadas como o próprio fogo. E ali os judeus que ali estavam se reunidos, todos os que estavam ali reunidos, recebiam o Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas. E o interessante é que isso chamou a atenção dos judeus que estavam ao derredor ou ao redor, se assim você preferir entender. Porque ao observar o que estava acontecendo, eles pensaram e disseram o seguinte: nós somos de terras distintas, mas somos todos judeus. Eles não são da mesma tribo, do mesmo lugar? Como podem homens do mesmo lugar falar em várias línguas para que todos os judeus visitantes que aqui estão possam entender o que estava falando? Trazendo isso para os dias de hoje, esse texto para os dias de hoje, podemos dizer que essa língua, isso que as pessoas estavam ouvindo e entendendo, era justamente o Evangelho, a palavra que hoje ela deve ser pregada e entendida aonde quer que possa ser levada. Mas para isso é necessário que a mesma língua venha a ser redigida, o mesmo Evangelho venha a ser pregado, a mesma palavra essa que não muda. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como muitos dizem, como a palavra diz, tudo passa, mas as minhas palavras, elas não passarão. Precisamos trazer para as nossas vidas, para os dias de hoje, este verdadeiro evangelho. Verdadeiro evangelho esse que aonde quer que chega, há uma movimentação, há um mover, há novidade de vida. Porque o intuito da nova aliança, do novo evangelho, é fazer com que novas vidas possam se encontrar, possam conhecer o Senhor. Assim como no próprio livro de Atos, Paulo ele teve um encontro com Cristo e pôde se converter e teve ali uma vivência, uma experiência que o fez crer e se tornar um dos principais discípulos do Novo Testamento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos sim, a cada dia, levar o evangelho aonde quer que a gente vá. Assim como a palavra nos diz, não é mesmo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos hoje verdadeiramente nos preparar para levar esse evangelho. Ah, mas é muito simples nos dias de hoje a gente querer falar sobre levar o evangelho. Há tantos por aí que têm pregado. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam os falsos profetas. E devemos tomar muito cuidado por isso. Porque tem muitos por aí que se dizem servos do Senhor e não são. Precisamos sim ter muito cuidado para que a gente reconheça quando verdadeiramente é Deus que está falando conosco e quando não é. Quando alguém verdadeiramente serve a Deus e quando não serve. As palavras que devemos gravar e as palavras que devemos eliminar. Pois nem tudo que entra pelos nossos ouvidos servirá para o nosso crescimento. Eu tenho o poder de escolher o que permanecerá. Eu não tenho o poder de escolher o que vai entrar, mas o que vai permanecer, isso eu tenho. A palavra diz que o Senhor ele tem sim o interesse, ele tem o desejo para que todos nós possam ser revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. Mas para isso é necessário que se cumpra antes o que está em Lucas 24, 49. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como assim? O que significa esse ficai, pois, em Jerusalém? Nos dias de hoje existem muitos pastores por aí sem preparo. Muitos pregadores, itinerantes, obreiros, que estão ali para que possam ser agradados ou para agradar alguém. Que nem sempre tem o chamado verdadeiro de Deus para aquilo, mas querem fazer por status, por fama ou para se beneficiarem de alguma forma. E é justamente com isso que precisamos ter cuidado, porque para que eu possa receber o Espírito Santo e levar o Evangelho aonde quer que eu vá, eu preciso antes me revestir de poder. E aonde que eu me revisto de poder? No lugar onde o Senhor me colocou. A palavra diz que eu preciso ser cheio. Mas para que eu possa ser cheio, eu tenho que estar pronto.
Para que eu possa estar pronto, eu tenho que fazer como está em Jeremias 18, descer na casa do oleiro e ser ornado por ele, para que eu possa ser assim utilizado como um vaso de honra e não como qualquer um por aí ou como um vaso de desonra. Então, em nome de Jesus, abra o teu coração para tudo quanto o Espírito Santo tem para te dar, para tudo quanto o Espírito Santo tem para falar com você, que possamos verdadeiramente ser direcionados por Ele. O desejo dele é sim revestir, encher a tua vida, mas para isso é necessário que você se prepare. Quando Jesus ele deu a ordem aos discípulos, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ele estava dizendo o seguinte: se preparem, gastem o tempo máximo que vocês tiverem para aprender mais sobre o Evangelho, para ter novas experiências com o Senhor, para que possa ser fortalecido, para que independente do que aconteça ao redor ou ao derredor, você não venha ser abalado, mas que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Para que, como foi lá no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 26, quando um anjo do Senhor aparece em sonho a Filipe e diz a ele o que ele deve fazer, e de imediato ele pegou o pouco que tinha e saiu, sem saber até mesmo para onde ia, mas debaixo da direção do Espírito Santo. Não arrede o pé da tua casa, não saia do seu quarto sem a direção do Espírito Santo. Não haja deliberadamente por aí na força do teu entendimento ou naquilo que você acha certo, mas procure no Senhor a cada dia para que Ele possa fortalecer, para que Ele possa te dar entendimento, para que Ele possa te direcionar. Filipe saiu totalmente debaixo da direção do Senhor. E chegou até num lugar, numa área até mesmo deserta. E ali ele viu uma carruagem e o eunuco lendo acerca das Escrituras. E quando se aproximou, o eunuco disse a ele o seguinte: estou lendo acerca do profeta Isaías, mas não entendo. Será que você poderia me explicar? E ali Filipe se assentou com aquele moço e falou com ele acerca do Evangelho e do amor de Cristo. E tendo falado tudo quanto o Espírito Santo havia preparado para fazer, eles viram verdadeiramente algo novo acontecer. E sendo tocado, o eunuco ele teve um interesse, o desejo de ser ali batizado. Ele perguntou: o que eu preciso para ser batizado? Eis aí a água. Ali eles pararam, desceram, Filipe batizou o eunuco. E depois de batizar o eunuco, a Bíblia diz que o Espírito Santo transportou Filipe. Ele não foi mais visto ali, mas foi visto em outros lugares, pregando o verdadeiro Evangelho. O Senhor, Ele te convida, Ele te chamou para pregar o verdadeiro Evangelho. Mas para que você possa pregar o verdadeiro Evangelho, você precisa se desprender dos velhos costumes. Você tem que se desprender da religiosidade. Você tem que se desprender daquilo que você pensa ser o certo e buscar no Senhor a direção, para que possa a cada dia ser utilizado segundo a vontade do teu Deus, para que mais e mais pessoas possam ser transformadas e que o céu, novos céus, nova terra, a qual tanto sonhamos, possa ser povoado por pessoas que verdadeiramente têm experiência, têm vivência, têm vida com Cristo, em nome de Jesus. Precisamos tomar cuidado. Sabemos que os dias são maus e tem se complicado a cada dia. Os sinais eles têm sumido, desaparecido. Os milagres nem se fala. Mas o Evangelho ele não muda. E o nosso Deus ele continua recebendo. Ele não lança fora um coração contrito e quebrantado. A Bíblia diz que esse o Senhor ele não despreza. Então, em nome de Jesus, vamos nos preparar para receber o Espírito Santo. De repente você fala: eu já tenho o Espírito Santo, glória a Deus por isso. Então, em nome de Jesus, se prepare mais, porque o Espírito Santo ele tem muito mais a fazer na tua vida. Ele precisa de liberdade para que você possa ser, sim, um obreiro aprovado, excelente, que tem sempre uma palavra reta na ponta da língua, preparado para levar o Evangelho a todos aqueles que precisam. É momento verdadeiro de nos reunir. Já parou para pensar que de repente o Senhor ele permitiu que esse Covid-19, esse vírus que tanto nos amedronta nos dias de hoje, essa quarentena, possa nos colocar dentro de casa para que possamos voltar à essência, voltar a valorizar o que verdadeiramente é importante? O falar com Deus, o ter intimidade com Deus, o tirar um tempo para cultuar ao Senhor, você na sua casa com a tua família, valorizar a tua família, que é o sonho principal de Deus.
Já parou para pensar nisso? De repente, esse momento é o momento de você se reerguer espiritualmente, de buscar novamente o Espírito Santo e mais, além, mais dons espirituais, para que quando tudo isso passar, nós possamos levar novamente o Evangelho puro, a palavra genuína, aquela que cura, que salva, que liberta e que aonde quer que chega, remove grilhões, remove muralhas. Se prepare, pegue esse tempo agora que temos. Sabemos que não é muito porque a nossa cabeça ela vai se preenchendo com outras coisas, mas encha-se, preencha-se do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo ele possa verdadeiramente ter liberdade e que a tua voz, o teu clamor, o teu louvor, ele possa chegar até o trono de Deus como uma oferta agradável, suave até as narinas dele. Para que, como em Mateus 4, ele disse a Jesus, ele possa falar para mim, falar para você, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo. É muito bom quando alguém dá testemunho de nós. Melhor ainda é quando o próprio Deus testemunha que nós somos sim os servos dele. Em nome de Jesus, guarda essa palavra. Atos, capítulo de número 2. Seja revestido de poder. Pregue o Evangelho. Testemunhe tudo quanto o Senhor tem feito, quanto Ele faz na tua história, na tua casa, na tua família. Mas para isso, se prepare. Pegue esse tempo que você está tendo agora. Mal sabemos quando vamos ter novamente esse tempo de nos preparar, de estudar a palavra, de louvar ao Senhor, cantar. Ofereça ao Senhor o teu melhor e se prepare para receber o melhor de Deus na tua vida em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resplandecer a glória dele sobre a tua face, e em nome de Jesus te dar a paz que excede todo entendimento. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.